Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Gostaria de estar compartilhando um pouquinho sobre a Mateus 26. Vamos ler alguns versículos e eu gostaria que nós estivéssemos meditando e eu gostaria de estar falando sobre uma pergunta para cada um de nós. Você tem orado e vigiado? Nesse texto, Jesus nos lança esse desafio para que nós estarmos fazendo isso. Eu, desde que eu comecei a estudar o Seja Obreiro Aprovado, já faz algumas décadas atrás, e sobre a última semana de Jesus, sempre tem me marcado cada vez que, nós não estamos na época de Páscoa agora, já passamos, né? Mas a Páscoa simboliza tudo. Sem a Páscoa, que marcou a morte e a ressurreição de Jesus, nós não estaríamos salvos pela graça. E na última semana de Jesus, a gente tem olhado aqui, começando já no sábado anterior, quando a gente procura nos evangelhos, a gente não vai ver que ali não fala nada, não cita nada de Jesus. Com certeza nesse dia então Jesus estava descansando. Mas daí nós vemos no domingo, nós vemos que Jesus já faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Onde é um texto bem conhecido, né, onde nós vemos. E nós vamos para segunda-feira. Segunda-feira também para Jesus foi bastante agitado, porque nós vemos que ele começa ali com a purificação do templo, onde ele fala sobre aquelas pessoas que ficavam ali comercializando no templo. E também ele cita ali o exemplo da figueira. Na terça-feira nós vemos que ele fala ali sobre o batismo de João e algumas parábolas, né, do rei. E na quarta-feira Jesus também, né, já aproximando da sua morte, ele chega ali onde as pessoas começam a fazer plano para tirar a sua vida, onde Jesus é ungido. E a gente vê que nessa última semana aconteceu tantas coisas na vida de Jesus. E daí partimos para a quinta-feira. Quinta-feira é o último dia, né, antes da sua morte. Para ele foi bastante angustiante, bastante desafiador. E nós vemos que ali na quinta-feira Jesus passa, né, pela ceia. Qual que nós vamos ter celebrado hoje, né, que a pastora Ana vai nos direcionar. Passa ali também quando Pedro é avisado, né, sobre traição.
E agora eu gostaria de entrar no texto que Jesus no Getsemane. E esse texto fala muito sobre a luta, muitas vezes na folhada de Jesus. Porque quando a gente caminha para a morte, não é fácil. E quando a gente vê com uma pessoa doente, uma pessoa que tem câncer, quando o médico dá um prazo de vida para essa pessoa, quando vai aproximando-se o dia nessa pessoa, começa a ficar angustiada, sofre. E aqui Jesus já sabia, né, que ele estava indo rumo à sua morte. Então gostaria de estar lendo esse texto, Mateus 26, do 36 ao 46. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passe de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-o novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que o traidor se aproxima. Então, né, gostaria de comentar um pouquinho, né, sobre esse texto, né, que muitas vezes ele nos leva, nos desafia, né. Esse momento que Jesus passou aqui antes de ir na cruz, nós vemos ali que 3 dos seus discípulos, né, acompanharam, que ele escolheu para acompanhar ele nesse momento, né, foi Pedro, Tiago e João. E esse texto, muitas vezes, ele desafia a cada um de nós, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, para muitas vezes nós ver que não foi em vão Jesus, né, nessa caminhada até a cruz. Quando isso aconteceu, né, a gente já viu falar tanto, né, sobre a festa da Páscoa, que é a festa judaica ali na cidade de Jerusalém, né, então ali a cidade estava lotada de gente, vindo de todos os cantos, né, os lugares para Jerusalém. E ali a gente viu também, né, que estava ali os Herodes, famosos, e também estava até as pessoas governantes de Roma, que também iam para a cidade. E Jerusalém, não tem que dizer que estava cheio de soldados, né, porque sempre onde estão os grandes políticos, os grandes, a segurança é redobrada. E enquanto tudo isso acontecia, né, ali naquela cidade, a gente via que o Sinédrio, né, judaico,
ali naquela escalada da noite, eles estavam conspirando contra Jesus para tirar a vida de Cristo. Aqui nesse momento, Jesus está no cenáculo, conversando com seus discípulos. Onde nós vimos um pouco antes, né, que ali ele lavou os pés dos discípulos, ensinou acerca da humildade, acerca da promessa, acerca da vinda do Espírito Santo, né, Consolador. E aqui nesse texto, ele ora pelos seus discípulos. Pouco antes, ele já ministrava a ceia para os seus discípulos. E logo após a ceia, né, que a gente vê que um dos discípulos sai. E esse era Judas. Então a gente vê que nesse tempo tão difícil para Jesus, quando ele sai do cenáculo, ele vai para o Getsêmani. O Getsêmani era um jardim de fronte do templo de Jerusalém. Fala ali que ficava nas faldas do Monte das Oliveiras. E ali havia uma prensa de azeite. O Getsêmani significa prensa de azeite. É nesse lugar que Jesus vai travar uma grande batalha. Uma batalha espiritual. É nesse lugar que Jesus, que nem nós vemos nesse texto, vai prostrar-se no chão, esfoar-se, vai chorar. E é nesse lugar que Jesus vai se levantar para ir para o Calvário, para morrer. Não morrer por vão, morrer por mim e morrer por cada um de nós. Morrer a nosso favor. A luta que Jesus passou no Getsêmani, a angústia e a aflição. Será que muitas vezes nós também não passamos para um Getsêmani nas nossas vidas? Quantas vezes nós estamos com a enfermidade que muitas vezes nós não sabemos como resolver ela? E muitas vezes começa a bater a angústia, começa a bater a aflição, o desânimo, o desespero. Quantas famílias muitas vezes estão se desfazendo, onde é uma luta diária, também está passando por Getsêmani, porque ali há lutas. Nós vemos aqui que para a multidão Jesus falou muitas coisas. Mas quando ele precisou falar de um traidor, ele só falou para os discípulos. Só para os 12 apóstolos. Quando ele entrou aqui no Getsêmani, para falar que sua alma estava angustiada até a morte, ele disse isso apenas para Pedro, Tiago e João. Mas quando ele suou sangue, ele ofereceu a Deus as orações com forte clamor de lágrimas. Quando ele sentiu o peso de nossos pecados, ele estava literalmente suando sangue, prostrado no chão. E nós, nas nossas vidas,
passamos por esse Getsemane, como nós reagimos? Jesus, quando ele olhava para frente, ele olhava em nós, ele pensava em nós, na nossa salvação. Por isso, ele falou, vou enfrentar isso. Por mais que tenha que derramar lágrimas, que mais tem que passar por essa aflição, por essa angústia. E muitas vezes nós, quando estamos em sofrimento, nós queremos desistir. Nós não queremos enfrentar, ou muitas vezes correr. Na nossa vida, muitas vezes teremos do nosso lado amigos, familiares, mas muitas vezes quando nós passamos na nossa vida pelo Getsemane, muitas vezes os amigos desaparecem e familiares também vão ficar do lado. E muitas vezes a gente vai ter que derramar essa lágrima sozinho. E muitas vezes é a hora que a gente deve ficar sozinho. O que aconteceu com Jesus aqui? E nesse texto fala que Jesus está triste. E ele está triste não foi porque o Sinédrio, nas caladas da noite, conspirava contra ele, contra a sua vida. E ele não estava triste porque um de seus discípulos, chamado Judas, é traído por algumas moedas. Ele não estava triste porque ele sabia que logo mais Pedro ia negá-lo naquela mesma noite. Ele não estava triste porque ele sabia que aquele povo que tanto ele pregou ia gritar para crucificar. Que aquele povo ia cuspir nele, iam torturar, iam pôr na sua cabeça uma coroa, mas não uma coroa de rei, uma coroa de espinhos. Ele não estava triste porque ele sabia que estava sendo entregue nas mãos dos pecadores, para ser preso, para ser morto numa cruz com tanta dor. Mas ele estava triste pelo fato de saber que ele ia carregar tudo, e isso era pelos nossos pecados. Ele não pensava nas dores, ele estava pensando em nós, estava pensando na humanidade aqui, que precisava do perdão, precisava da salvação. Ali ele foi abandonado para morrer. E nesse jardim ele se sentiu ali tão sozinho. Interessante que quando eu estava vendo, eu olhei, né, que quando Jesus sobe ao morro para orar, Jesus ora no barco, a gente vê muitas igrejas, né, irmãos que sobem no morro para orar. Mas a gente vê citar muitas poucas pessoas que alguém que vai no jardim fazer oração. Interessante, né? Será porque essa oração foi muito angustiante, muito triste? Mas a gente vê ali que Jesus, mesmo assim, indo para essa coisa, ele levou 3 discípulos. Como sempre, né? Pedro sempre está junto, né? Porque, com certeza, se nós olhássemos para Pedro, era aquele que topava, enfrentava tudo. Ele fala ali no 37, levando consigo, né, Pedro, e os 2 filhos de Zebedeu, né?
Tiago e João. Jesus fala ali no 38, então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Muitas vezes quando nós vamos para um desafio, né, que a gente vai enfrentar, algo que a gente fala que é espiritual, muito forte, a gente pede intercessão. A igreja e Jesus fez isso, pediu para 3 ajudarem ele em intercessão e oração. Mas não foi isso que aconteceu. Lucas, ali no 22:44, ele fala que a oração de Jesus foi tal agonia, que ele foi tão profunda, que ele começou a suar sangue. E nessa hora Jesus estava literalmente e absolutamente sozinho. E na vida muitas vezes a gente vai estar assim, a gente vai estar sozinho. A gente não vai poder contar com amigos, muitas vezes nem com familiar. Pode ser uma doença, pode ser um desentendimento na família, né? Muitas vezes, quando é aquelas brigas em família, né? O perdão é tão difícil, porque o orgulho toma conta. E muitas vezes, essa pessoa vai estar sozinha, vai estar entre ela e Deus. Interessante que quando Jesus desce não volta ali falar com os discípulos. Os 3 estavam dormindo. O texto fala que já era madrugada. E interessante, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, que discípulo mais relaxado. E às vezes não é isso. E eu, no meu desafio de vigilante, no correr dessa vida, num certo sábado eu fiz uma mudança. Comecei às 8 da manhã, terminamos às 5h30, e às 7 eu fui trabalhar. Mas como um vigilante, né, muitas vezes ele conta que vai ter um postinho sentadinho ali, né? E dessa vez peguei um posto que era só de pé. Quase na madrugada eu enjoelhava porque a perna não aguentava. Quando a gente trabalha de vigilante, a gente tem que descansar para ir para o serviço. E quando a gente faz outro serviço, não faz isso, a dificuldade é grande. E isso acontece. Quando a gente olha para os discípulos, a gente só olha para eles que eles estavam dormindo. Muitas vezes nós olhamos assim para nós, quando nós vamos orar à noite. Quantas vezes que a gente deita e fala assim, hoje eu vou orar deitado. Parece que a gente só diz o amém no outro dia, né? A gente nem lembra quando foi o amém. Acaba dormindo. Cansaço. Uma certa noite também que eu estava trabalhando, eu comecei a ler um livro mais ou menos às 3 da manhã. Comecei às 3 da manhã, às 3h05 já estava com sono. E às 3h10 o livro caiu da minha mão, eu falei, tá, né? Fui lá, lavei o rosto, voltei. E aquela animada, falei, agora eu consigo ler. Voltei de volta, mas 10 minutos depois, vamos de volta. Eu não consigo. Parece que quando a gente não está preparado, não consegue. E provavelmente os discípulos isso, porque eles vieram, que nem nós olhamos aqui no contexto cansados, eles passaram o dia inteiro, eles não passaram o dia inteiro descansando e dormindo. E muitas vezes a gente olha para eles, eles estão falando. Mas quando Jesus volta ali no 41, o que ele fala? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse versículo é uma verdade. Porque quando a gente trabalha à noite, que não pode dormir, o espírito da gente fala, não, você não deve dormir, é perigoso, mas a carne não deixa.
É uma luta. E nós? Nós estamos orando, como Jesus pede aqui, orar. Estamos vigiando. Ali no 42 fala que Jesus volta de novo a orar. E ali ele está orando, naquela angústia, naquela dor, porque ele sabia que logo em seguida o desafio era grande. Ele volta de novo, né? Porque tinha acordado os discípulos. Volta os discípulos de novo dormir. Jesus acorda eles e fala de novo: orai já. Ele fala que pela terceira vez Jesus voltou, né, e repetiu as mesmas palavras na oração. E pela terceira vez ele voltou, e de novo estava dormindo. Interessante. Quando nós olhamos para nós, né, para o nosso desafio, será que nós estamos orando o suficiente, vigiando o suficiente? Nós sabemos que na nossa vida, né, Deus não promete que vai nos culpar dos problemas, ou que vai nos culpar das aflições, das dores. Ele não fala isso. Mas pelo contrário, ele fala que a gente vai passar por aflições, por desafios, dores. Mas nós sabemos que Deus, Ele nos consola nas aflições. E Ele que está sempre conosco nos momentos difíceis que nós passamos. Seja uma doença, seja um problema financeiro, seja uma falta de trabalho, seja uma falta de perdão muitas vezes, né, que nós temos. Mas Ele, esse quer estar sempre conosco. Nós devemos dobrar nossos joelhos, derramar diante de Deus todas as dificuldades que nós temos, todos os desafios. Porque em João 14:16 fala que Cristo é o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqui fala quando Jesus voltou pela terceira vez, ele fala ali no 45, então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai, vamos, eis que o traidor se aproxima. Não para aqui esse texto, mas nós olhamos um pouco para frente e nós vemos o que aconteceu. E os discípulos não estavam preparados. Enquanto já prenderam Jesus, Pedro já entrou no desespero lá, né? Quis agir com violência. Por quê? Porque, né, não estava vigiando e não orando. E os outros discípulos, onde ele estava, também não estavam. Porque quando souberam que prenderam Jesus, todo mundo. Por isso que muitas vezes Deus deixa essa alerta para nós estar orando e vigiando. Porque se ele voltar, não vai dar tempo da gente correndo. Quando ele voltar, nós temos que estar preparados. E quando ele voltar, que nós estejamos vigiando, estejamos atentos e prontos para ir com ele. Você tem orado a Deus? Você tem vigiado? Eu faço a pergunta para mim também, muitas vezes a gente tem tanto falhado. E Jesus quer que nós estejamos prontos. Ele não quer que seja em vão. Esse caminho dele, essa angústia que ele chegou até a cruz. Morreu por nós. Deu sua vida por nós. Por isso, a partir do momento que nós aceitamos eles, nós abrimos nosso coração para Ele,
não vai ser em vão essa morte, esse sofrimento. E que nós possamos olhar isso nesta aula, olhando para Deus, vigiando a Deus, buscando ter essa intimidade com Ele, essa comunhão com Ele, caminhar com Ele. E eu creio que aqui, cada um de nós, queremos honrar essa morte de Jesus. Porque para fazer isso por nós, né, amor. E nós temos que receber esse amor. Ele fez com amor. Parece que, como quando ele fez com amor, parece que é tão difícil o ser humano aceitar, as pessoas aceitarem. Mas vamos estar atentos. Nós vemos que nesse mundo tem acontecido tantas coisas, tantos desafios. Nós estamos aqui o privilégio de chegar à casa do Senhor, ter essa liberdade, de ter essa comunhão, de louvar a Deus, de servir a Deus, de abraçar os irmãos aqui, e principalmente, né, livre de nós tomar essa decisão de aceitar essa Cristo, de caminhar com Ele. Que nós possamos fazer isso, que nós possamos honrar esse Cristo, sendo uma luz, sendo um testemunho dele, onde quer que estejamos. Que as pessoas podem olhar em nós e falar: esse está atento, esse está vigiando, esse está orando, esse está com Cristo. E que nós possamos caminhar juntos. Agora nós vamos ter um momento, né, que Jesus deixou para nós.